Fala rapaziada, beleza pura? Estou aqui mais uma vez com o professor Tiagão, no canal do Raciocínio Física, revisando algumas ideias interessantes para esse vestibularzinho da PUC do Paraná, tá? Que vai acontecer aí dia 27 de maio, nesse domingo, certo? Então tem umas ideias interessantes aí sobre mecânica, sobre hidro, sobre elétrica pra gente revisar aí nesse encontro, beleza? Uma primeira questão que eu trouxe, rapaziada, seria essa aqui, ó, vamos ler junto comigo aí, ó. Num parque da cidade, uma criança lança uma bola verticalmente para cima, percebendo a sua trajetória de subida e descida, e depois recebe-a em suas mãos. O lançamento dessa bola poderá ser representado pelo gráfico de posição em função do tempo, em que a origem dos eixos coincide com as mãos da criança. Ao considerar a posição da bola em função do tempo, assinale o gráfico que descreve corretamente o movimento a partir das mãos da criança. Bom, como que eu poderia fazer isso, né, gente? Veja bem. A gente sabe que o movimento de lançamento vertical para cima é um movimento de subida e descida. Então podemos tomar aqui o nosso plano cartesiano como referência, visto que a bola parte da origem desse sistema de referência, o nosso enunciado falou. Então, de praxe, inicialmente, com certeza, a posição inicial da bola ela é 0. É a primeira coisa. Tendo em vista que a nossa posição no nosso plano cartesiano cresce para cima, eu sei que essa bola vai ganhar posição. Então, a máxima posição que ela chega aqui, ó, seria a minha altura. A máxima posição seria a altura. E depois ela desce. Claro, a nossa posição final, então, também seria 0. Então, veja. De cara, eu estou vendo que esse tipo de lançamento, que a gente chama de lançamento vertical, ou qualquer forma de lançamento oblíquo, lançamento horizontal, queda livre, todos eles acontecem com a aceleração da gravidade. E a gente sabe que para pequenas alturas, a aceleração da gravidade, turma, ela é sempre constante. Então, se a nossa aceleração ela é diferente de 0, que é o próprio g, e ela é constante, sem medinho, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Visto isso, se é um MRUV, a única função de posição que nós temos do tempo seria o que vocês chamam de sorvetão, ou função horária das posições do MRUV. E está todo mundo vendo aí que isso aí é uma parábola porque é uma função de grau 2. Então acho que matamos o nosso teste só por saber que isso aqui é uma parábola, só por saber que isso aqui é uma função de segundo grau. E partindo de uma posição de início 0. Então, por esse motivo aí, a nossa resposta é a letra A, né? AB sem condição, porque é uma reta. AC sem condição, porque ele muda de posição, mas o tempo não passa, olha só, coisa doida. Aqui, posição também não, posição. Aqui é uma parábola também, é uma semi-parábola, né? Só que ela partiu do máximo, né? E não do 0. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima, solta pra gente. Os novos caças suecos, adquiridos pela Força Aérea Brasileira, têm a capacidade de realizar manobras que exigem muito da condição física dos pilotos. Capaz de atingir uma velocidade máxima de 2.400 km por hora, o Gripen possui autonomia de 1.300 km, quando completamente carregados, e 4.000 km sem armas. Durante os testes para pilotar esse Gripen, os pilotos brasileiros foram submetidos a uma aceleração centrípeta 9 vezes maior do que a aceleração de gravidade. E ele continua falando. Considere que a aceleração centrípeta sobre a qual foram submetidos os pilotos durante esse teste representa o limite máximo suportado sem que eles percam a consciência. Em uma simulação de combate, em velocidade máxima, a torre exige que o piloto Gripen realize uma curva de 1.000 metros para poder interceptar um alvo. Com base nas suas limitações fisiológicas e nas limitações técnicas do Gripen, o piloto informa à torre que a manobra tal. Rapaziada, qual é a ideia, né? Eu vou colocar aqui uma bolinha. Essa bolinha está representando o nosso caça. E aqui um trecho da sua trajetória circular. A ideia seria pegar esse alvo que está aqui no ponto X. Estou colocando aqui, por ser circular, a nossa manobra possui um raio R, beleza? Visto que a velocidade informada que ele quer fazer a curva é uma velocidade máxima, que o exercício informa que é de 2.400 km por hora, beleza? E a gente sabe que no sistema internacional isso tem que ser trabalhado em metro por segundo.
Então aqui eu já vou dividir por 3,6 e automaticamente estou chegando aqui em 666,67 metros por segundo. É a máxima velocidade que esse caça alcança. Beleza. O que a gente sabe? Que por ser um movimento circular, turma, uniforme, velocidade constante em módulo, a única aceleração que atua seria a aceleração centrípeta. Esta, calculada por v quadrado sobre r. Velocidade máxima sobre raio. Feito isso, posso afirmar então que 666,67 elevado ao quadrado dividido pelo raio que a torre exige, ela exige um raio de 1000 metros, ela exige um raio de 1000 metros. Coloquei o cara aqui, ó, veja. Eu vou descobrir uma tal de aceleração centrípeta, bem interessante, que está batendo para a gente em 444,44 metros por segundo. Cara, isso aqui é louco porque o teste falou assim, que os nossos pilotos, ele exige um estado de consciência que suporta até 9 vezes o valor da aceleração de gravidade. Cara, considerando a aceleração de gravidade 10, a aceleração máxima que os pilotos podem ser submetidos é 10 vezes 9. Automaticamente, a aceleração máxima que pode ser submetidos é 90 metros por segundo ao quadrado. Cara, que loucura! Então quer dizer que se os caras fizerem uma curva com essa tal velocidade máxima, a aceleração que serão submetidos é mais do que suportam em consciência. Automaticamente, com essa aceleração desse jeito, os caras vão desmaiar. Beleza. Então o cara vai falar se isso vai ser executável ou não. Então peraí. Como essa velocidade não dá, o que eu vou ter que fazer? Como a torre exige que o raio dessa trajetória seja 1000, ele exige 1000, automaticamente eles vão ter que andar mais devagar. Mais devagar. Então peraí. O que eu vou fazer? Para o limite, a aceleração deve mudar. A aceleração centrípeta eu vou considerar 90 metros por segundo ao quadrado. Visto isso, então, eu aplico. Aceleração centrípeta, veja, v quadrado sobre o raio. Veja, isso ficaria 90 igual à velocidade limite, que não é mais a máxima, é o limite para não desmaiar, beleza? E o mesmo raio que a torre exige para pegar o alvo, 1000. Isso ficaria em velocidade limite, raiz quadrada de 90.000. Raiz quadrada de 90.000 seria 300 metros por segundo. Essa não é a máxima, porém é a limite para não desmaiar, beleza? Voltando para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, o que automaticamente aí me daria uma velocidade limite de 1080 km por hora, que é exatamente um pouco menos do que a metade do que o exercício propõe pra gente, né? Metade seria 1.200 km por hora. Então, menos que a metade. Então, ele vai falar o quê? Olha, torre, eu posso fazer. Só que eu vou ter que reduzir essa minha velocidade menos que 50%, que é o que diz a letra C. Beleza? Exercício bem difícil, porém bem pertinente aí para essa provinha da PUC. Beleza? Na boa? Solta o próximo para nós aí. Durante a preparação do país para receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2016, muitas construções foram demolidas para que outras fossem construídas em seu lugar. Um dos métodos utilizados nessas demolições é a implosão. Em 2011, a Prefeitura do Rio, por exemplo, implodiu uma antiga fábrica para ampliar o sambódromo. Na ocasião, para evitar que qualquer pessoa fosse atingida por detritos provenientes diretamente dessa pequena explosão, os engenheiros responsáveis pela operação solicitaram a remoção temporária de moradores de um certo raio medido a partir de um ponto. Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando que a máxima velocidade com que o detrito pode ser arremessado a partir do ponto de implosão é 108 km por hora. O raio mínimo de segurança que deveria ser adotado para a remoção de moradores, de tal forma que nenhum deles fosse atingido, é tanto. O que é o mais importante desse texto? O cara fala em máxima distância. Máxima distância. Cara, isso aqui qual é o esquema, né? Vamos imaginar que alguma coisa que está aqui, essa coisa explode, então voa detrito para tudo quanto é lado.
Só que esses aqui que vão mais altos, geralmente vão mais perto. E existe o que vai mais longe possível. Então, na verdade, isso aqui é um exercício de lançamento oblíquo. E não só lançamento oblíquo, como é aquele lançamento oblíquo de alcance máximo. E para lembrar que, por isso que a gente está aqui hoje, esse ângulo para obter o alcance máximo é 45 graus com horizontal. Lembra disso? Sim. Então teria que ser uma jogada assim, ó. Quer ver? É como se fosse uma pequena pecinha. Estela aqui, mais uma vez, a nossa bolinha, porque eu só sei fazer bolinha. Veja. Sendo lançada com uma velocidade de 108 km por hora. Aí a gente já sabe que esse 108 km por hora eu vou dividir por 3,6 para alcançar no sistema internacional que é 30 metros por segundo. Que atualmente então está ele aqui, vem inicial 30 metros por segundo. Atenção. Sendo lançado com um ângulo de 45. E ele não precisava dizer 45 porque ele já falou que o alcance é máximo. Visto isso, eu sei que a trajetória é mais ou menos assim. Automaticamente, a primeira coisa que a gente faz quando pega um vetor e um ângulo que não está no plano cartesiano seria decompor esse cara. Então, estou colocando aqui ó, o Vx, que vai produzir o meu alcance, e o meu Vy, que vai produzir a minha altura e tempo de movimento. Tá. Para quem não lembra, a ideia era assim. O Vx, nesse caso, é o V inicial 30, vezes o cosseno de 45, porque ele é o cateto adjacente. Cosseno raiz de 2 sobre 2. Isso me daria Vx 15, raiz de 2 metros por segundo. Já o Vy, o V inicial do eixo y, seria 30 vezes o seno de 45, porque ele é o cateto oposto. Está sem um ângulo, podemos pensar assim também. Só que o seno e o cosseno de 45 são iguais, né? Então também deu a mesma coisa. Legal. Atenção. Para eu calcular o alcance, que é o raio de proteção dos nossos moradores, a meta é descobrir o alcance. Eu sei o que é o meu alcance, né? O meu alcance vai ser a velocidade do eixo x vezes o tempo. Sei lá, estou andando no x lá, 30 metros por segundo. Então, se passar 10 segundos, eu dei 30 metros aqui. A meta é chegar lá. Já temos uma parte disso. Vx ficaria aí 15 raiz de 2. Vezes o tempo. Que tempo é esse, neguinho? É o tempo que a partícula permaneceu no ar. Quem que vai determinar esse tempo para mim? O Vy. Porque ele é o cara responsável pela subida e descida. Porque ele é o cara que vai ser regulado pela aceleração da gravidade. O que eu posso fazer desse camarada aqui? Com a mesma velocidade que ele sai, ele chega no mesmo ponto de lançamento, porém com velocidade, com sinal trocado. Mudou de sentido. Então quer dizer que se ele saiu com mais 15 raiz de 2, com certeza ele chegou com menos 15 raiz de 2. Então, sem medinho, por ser um tipo de lançamento que envolve gravidade, já sabemos que é um movimento retilíneo uniformemente variado. MRUV. Para calcular tempo em função de velocidade, eu vou usar VV0 mais AT. Alguns chamam de vovô é ateu, nada a ver. V final, menos 15 raiz de 2. V do início, mais 15 raiz de 2, porque foi lançado para cima. Aceleração de gravidade aponta para baixo contra o nosso plano de referência, portanto, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 10. E o tempo, que é o tempo de movimento, eu vou achar. Visto isso, ficou menos 15, jogou para o lado de cá, menos 15 também ficou menos 30. Raiz de 2. Igual a menos 10t. Esse com menos ficou positivo. O t aí ficou então 30 raiz de 2 sobre 10. Então o tempo que ficou no ar é 3 raiz de 2 segundos. Então o tempo que levou para subir e descer é o tempo que levou para andar para frente. Então estamos aqui colocando 3 raiz de 2, o tempo de permanência no ar. Concluindo então esse problema, o nosso alcance, que é onde minimamente essas nossas pessoas devem estar, seria 15 vezes 3, 45.
Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, nosso alcance máximo, o máximo que esse pedacinho de qualquer coisa iria, seria a 90 metros. Então, quer dizer, qualquer pessoa colocada a 90 metros da implosão estaria totalmente protegida. Beleza? Um exercício de nível difícil, cheio de detalhes, principalmente com relação a essa questão de sinal, tá? Sinal, velocidade muda de sentido. Cuidado com esse negócio de inverter o sentido da aceleração de gravidade. Quem muda de sentido no lançamento não é a aceleração, ele é pequena constante, ela é constante sempre. Quem muda de sentido é a velocidade sempre. Se você muda o sentido, muda o sinal, é da velocidade, porque a aceleração é a da gravidade, não altera de sentido, beleza? Vamos pro próximo, solta para nós aí. Um bloco A de massa 3 kg está apoiado sobre uma mesa plana, horizontal e preso a uma corda ideal. Primeira coisa, né, turma? Lembrando que corda é ideal, né? É uma corda, então, que não vai ter massa, a massa dela não vai ser considerada. Beleza. A corda passa por uma polia, ideal também não tem massa, e sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, conforme mostra o desenho, já vamos colocar. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa 1 kg no gancho. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco são 0,5 e 0,2. A mesa, então, beleza, coisa linda. Ele falou, determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A. Bom, exercícios de bloquinhos são exercícios clássicos, né? A gente sabe que a primeira coisa que se faz é colocar as forças que atuam em cada um, tá? Num primeiro momento, no corpo A, atua a força peso. Estou colocando peso de A. Atua a força normal no corpo A. Como inicialmente não existe nada pendurado no ganchinho, e o ganchinho não tem massa, a corda não tem massa, a polia não tem massa, significa que ninguém puxa o corpo A. Então não existe tração inicial no corpo A. Consequentemente, ninguém tende a colocar o A em movimento. E por esse motivo também não vai existir força de atrito no A. Legal. No segundo momento, eu vou pendurar esse corpinho B aqui. Veja. Estou pendurando o corpinho B aqui. E aí, o B recebe a força que é o seu próprio peso. Automaticamente vai puxar o A pela corda. O A, como reação, também puxa o B pela mesma corda, portanto, a mesma atração, ação e reação. E aí o A tende a se movimentar. Então, com certeza, sobre o corpo A vai surgir aqui uma força de atrito. Porém, o grande tchan desse teste é que nós não sabemos se esse atrito ele é estático ou se ele é dinâmico, cinético. Vai depender de algumas coisas. Quando a gente tem esse tipo de situação que ele envolve dois tipos de atrito, a primeira coisa que a gente faz, é calcular a força de atrito estático. O que diz uma força de atrito estático? Significa a máxima força, estático, a máxima força que a superfície consegue fazer para manter o cara em repouso. Aí eu vou ver se a atração é maior que esse valor ou menor. Beleza? Lá vamos nós. Atenção, a força de atrito estático sobre o corpo A ficaria o μ estático vezes a força normal. Visto isso, a força de atrito estático ficaria o μ estático, o exercício forneceu, 0,5. A força normal, ela não tem fórmula própria, ela sempre vai ter que ser comparada a alguém. Nesse caso, ela não é a reação do peso, mas ela anula o peso, portanto tem o mesmo módulo. Né? O peso do nosso corpo A, já que a massa é 3, o peso é 3 vezes a aceleração de gravidade, m vezes g. Então o peso está aí 30 newtons. Automaticamente, a força normal também está valendo 30. Então quando a gente fez isso, cara, a força de atrito estático está valendo 15 newtons. Mais uma vez, o que significa esses 15 newtons? Significa o máximo que a superfície suporta para manter o corpo A parado. Aí ele chega e fala assim, o corpo B tem massa 1 kg. Automaticamente, se o seu peso é m vezes g, o peso do corpo B ficaria 1
vezes 10, o peso do corpo B ficaria 10 newtons. Opa! Se o corpo B puxa o A com 10 newtons, esse 10 newtons não é suficiente para vencer a força de atrito. Então, a primeira conclusão, se o peso de B ele é menor que a força de atrito estático no corpo A, com certeza não existe movimento ao pendurar o corpo B. Isso é uma coisa. Legal. Mas a prova fez uma pegadinha muito forte. Muita gente iria marcar que essa força de atrito vale 15. E na verdade não é, brother. Porque veja, o 15 é o máximo que ela suporta. O máximo. Então quer dizer que se eu puxei com uma força F de 2, a força de atrito, como suporta no máximo 15, vai rebater com apenas o que você pode. Até porque imagina, cara, se o cara puxa com 10 e esse puxa com 15, do nada esse bloco se move para cá, não tem como isso rolar, né? Então veja, ele vai de acordo com o que é feito até o seu máximo. Então quer dizer que se o F feito foi 5, o FAT foi 5. Se a força feita foi 10, o FAT é 10. Se a força feita foi 15, o FAT é 15 e aqui eu estou no máximo. Que é o que a gente chama de iminência do movimento, ou seja, está quase andando. Agora, se o cara faz uma força de 17, aí deixa de ser o atrito estático e passa a ser o atrito cinético. Aí você calcularia e usaria o outro μ. Então, nesse exercício, a força motora, que é o peso do corpo B, é 10. Então, o nosso atrito reage apenas com aquilo que foi feito, 10. Então, nesse teste, a força de atrito sobre o corpo A está em 10 newtons, apenas para rebater a força motora, que é o peso do corpo B, que é 10. Resposta aí, letra D. Quando você faz o FAT, é o máximo que esse cara suporta. Que não é necessariamente o que está rolando na hora. Beleza? Tranquilidade. Solta outro para nós. Bora! Veja aí uma questãozinha que envolve hidrostático, galera. Olha só que bacana. Ó. Uma pessoa em pé dentro de uma piscina se sente mais leve devido à redução do seu peso aparente dentro da água. Uma modalidade esportiva que beneficia esse efeito é a hidroginástica. A força normal que o piso da piscina exerce sobre o pé de uma pessoa é reduzida, produzida para baixo, reduzindo o nosso impacto, né? Considere uma pessoa em pé dentro de uma piscina rasa, com 24% do seu volume do seu corpo sobre a água. Se a densidade relativa dessa pessoa for 0,96, qual a redução percentual da força normal que o piso horizontal exerce sobre a pessoa dentro da água? Uma pessoa, aqui a piscina, veja, piscina inicialmente sem água, aqui está a pessoa nesse momento está recebendo aí duas forças, seria o seu próprio peso, força que a terra puxa o cara para baixo, a força normal seria verticalmente para cima, piscina sem água. Nesse momento eu posso afirmar que a força normal equilibra o peso, portanto a força normal vale M vezes G. Mais uma vez, quem é a força normal? É a força que o fundo da piscina fez na pessoa sem a água. Tá. Aí eu venho, coloco uma outra piscina, agora com água, uma piscina rasa, a pessoa então está aqui, e o exercício fala que 24% do volume dela está submerso, está dentro da água. Então nesse momento ela já tem um peso aparente. Se eu fosse colocar uma balança embaixo do nosso pezinho aqui, ó, do pezinho dela, essa balança não ia marcar o próprio peso, a massa, ia marcar menos. Veja, então concentra, nesse momento, quem que vai começar a ter? O peso continua, não vai mudar, M vezes G, anormal, tá ali, só que ela vai ter um outro número, porque agora eu estou sendo amortecido pela força de empuxo. Aqui para cima vai atuar o empuxo. Agora é hora, concentração master. Para o equilíbrio, eu estou vendo que o empuxo que está para cima, mais a normal que está para cima, tem que ser igual ao peso que está para baixo. Concentra. Então, a força normal, que é a reação da superfície
ela tem que ser o valor do peso, menos o desconto do empuxo, que vai dar aquela sensação que o exercício disse de mais leve, sabe? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer separadinho, eu vou calcular o empuxo, separadinho. Atenção, o empuxo seria a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade local, vezes o volume deslocado. Cara, para você que não lembra, o volume deslocado é o volume imerso. O volume que fica do lado de dentro. Puta, então calma. Nessa hora é muita calma. Na hidro, pessoal, o que pega são as questões das unidades. Veja que na prova, ele colocou que a densidade da água da nossa piscina é 1 grama por centímetro cúbico. Mas, querido, isso aqui não é SI. A força tem que estar em Newton. Então, isso é muito comum, muito comum. Para o SI, eu pego esse valor e multiplico por 1000. Aí eu chego em quilograma por metro cúbico, que seria aí a unidade do Sistema Internacional de Densidade. Então, fazendo, o nosso impulso ficaria densidade da água, 1000. Aceleração de gravidade, vamos deixar G por enquanto. Volume deslocado, agora é que são elas. Quando eu faço um volume e ele não deu o volume da pessoa, ele falou apenas que 24% do volume dela está dentro. Relembrando, para qualquer corpo, a densidade do corpo é a razão da sua massa pelo seu volume total. Então posso dizer que o volume total da pessoa é a massa da pessoa dividido pela sua própria densidade. Ótimo. Só que o volume deslocado não é o volume total, porque a pessoa não está totalmente imersa. É apenas 24%. O volume deslocado, fica 24% do volume total, que é a massa vezes a densidade do corpo, que o exercício informa, 0,96. Tudo bem? No SI, vezes 10 ao cubo. Concentra. Substituindo, temos volume deslocado, 24 concentra por cento, que multiplica massa, que divide densidade, 0,96, SI, 10 ao cubo. Isso é muito importante, essa jogada aqui. De novo, para quem não pegou. Densidade de qualquer coisa, massa por volume. Então, volume é massa sobre densidade. Ótimo. Só que o volume total não é o volume deslocado, porque está um pouquinho fora. Tem um pouquinho dentro, um pouquinho fora. Ele falou que está 24% dentro. Então, o volume deslocado é 24% de um todo. Feito isso, simplifico 10 ao cubo com 10 ao cubo. Empuxo a tensão igual a 24, que divide 96, que multiplica mg. Então, nosso empuxo, 24,96, isso daria 1/4 mg. Então, significa que isso é 1/4, é 25% de mg, 25% do peso. Então, posso falar que a normal, que é o peso aparente, que é o que jogaria para cima, seria o peso menos 1/4 do peso, que é o empuxo. 1 menos 1/4, 3/4. Beleza? De mg. Né? Mas aí o cara perguntou o quanto iria reduzir o peso aparente. O quanto mais leve ficou. Antes, essa normal era o peso. Agora é 3/4 do peso. Então, o que reduziu foi 1/4. Reduziu o próprio empuxo. 25%. Tá aí, reduziu 25%. Exercício bem bacana. Não só para essa prova da PUC, né, mas como qualquer prova de vestibular aí, bem tradicional. Beleza? Quando eu digo tradicional, não quer dizer que é fácil, né, galera? Quer dizer que é muito comum de cair. Beleza? Cuidado, então, aqui com as unidades. E nem sempre o volume deslocado é o volume do corpo. Só vai ser o volume do corpo quando estiver totalmente imerso, totalmente do lado de dentro. Beleza? Tá? Solta pra gente mais uma. Vamos nessa. Bora!
A sonda espacial Rosetta realizou um feito sem precedentes na história da exploração espacial. Em 2014, quando viajava com velocidade inicial V0 de 64.800 km por hora, ou seja, 18 metros por segundo, lançou um robô Philae de 100 kg na direção da superfície de um cometa. A figura mostra, existe um conjunto de coisas, estão andando juntos aqui os dois, ó, veja. Aí vai jogar uma parada para pegar em outra. Ele jogou esse cara, que ele chamou de robô, para um lugar, automaticamente o Rosetta foi para o outro. Beleza. Primeira coisa, esses exercícios de separação, exercícios de colisão, são exercícios onde não existe força externa. O que separou a sonda do robô não foi uma força externa, foi uma força interna. Então, automaticamente, eu já poderia dizer, sem medinho, que se a força externa ela é zero, não existe impulso sobre o sistema. O impulso é igual a zero. Contudo, podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Lembra de quantidade de movimento? Conservação da quantidade de movimento, não da sonda, não do robô, mas do sistema, do conjunto. Visto isso, com o efeito do lançamento do robô, as trajetórias foram alteradas, de tal forma que seno alfa 0,8, seno teta 0,6, sendo a massa da sonda Rosetta 3.000 kg, o modo da razão entre a velocidade com que o robô foi lançado, na direção que ele foi lançado, V2, com a velocidade final da sonda V1 é, bom, rapaziada, como fazer? Atenção, nós temos um vetor e outro vetor que estão aí acompanhados de um ângulo. A primeira coisa a ser feita é decompor. Lá vamos nós. Esse V1, eu vou abrir em V1x. Esse V1, eu vou abrir em V1y. Rosetta, sonda. Aqui está o ângulo θ. V1x vai ser o V1 cosseno. V1y, V1 seno. V2, vou abrir V2y, que é vertical, para baixo. V2x, para a direita. Perfeito. E aqui está o ângulo alfa. Portanto, V2x cosseno alfa, V2y seno. Veja que, inicialmente, o conjunto se move com uma velocidade V0, que é horizontal. Quando você trabalha com conservação de quantidade de movimento, pode colocar na horizontal ou na vertical. Tanto faz como tanto fez vai dar. Mas você não quer sofrer, porque você não tem tempo. Então, a grande jogada nesse teste é resolver fazendo pela vertical. Porque se o cara inicialmente se move na horizontal, quer dizer que na vertical ele não está se movendo. Então veja, usando apenas a vertical, atenção, a quantidade de movimento do sistema antes de separar é igual à quantidade de movimento depois que separou. Na vertical, inicialmente ninguém se move, ou veja, ninguém está assim. A quantidade de movimento inicial então é quanto, galera? Zero. Depois, quem são as minhas velocidades verticais? É V1y, Rosetta, e V2y, robô. Feito isso, quem que se move depois? Cuidado. Quantidade de movimento Rosetta, mais quantidade de movimento robô. Calma, vou abrir. 0. Massa Rosetta, velocidade Rosetta, mais massa robô, velocidade robô. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, eu preciso indicar que uma está para cima e outra para baixo. Portanto, eu vou usar o tal do sinal. Beleza? 0. Massa Rosetta. Velocidade dela para cima, positivo. Como que eu escrevo? V1y. Quem que é o meu V1y? V1 vezes seno de θ. Sem o ângulo,
V1 seno θ. Positivo, V1 seno θ. O outro, massa robô vezes velocidade dele, já que está para baixo, negativo, menos V2y, que é o V2 seno alfa. V2 seno alfa, ó, sem um ângulo. Ó. V2 seno alfa. Então, ajeitando aqui para ficar melhor, rapaziada, ficou assim, ó. Massa da sonda, 3.000 kg. A velocidade dela queremos. Seno de θ, 0,6. Esse menos com mais aqui, ó, do nosso robô, menos. Massa do robô, 100 kg. V2 é o que nós queremos. Seno alfa, 0,8. Beleza. E ele quer que a gente divida o valor de V2 pelo valor de V1. Então, vou jogar essa turminha do V2 para cá. Ficaria 80 V2 igual a, cancelei, 1800 V1. Beleza pura. A razão de um sobre o outro, V2 por V1. Joga esse V1 para baixo, V2 para lá. 1800 dividido por 80. Isso quebraria aí o 22,5. Que é a respostinha desse probleminha. Suave, na boa. Solta outro para nós lá. No seu movimento de translação ao redor do Sol, a Terra recebe 1.400 watts por metro quadrado de intensidade de energia. Medição feita numa superfície normal, em um ângulo reto, né? Zênite, que a galera chama, com o Sol. Disso, aproximadamente 19% é absorvido pela nossa atmosfera, 35% refletido pela nuvem. Ao passar pela atmosfera terrestre, a maioria da parte de energia está em forma de luz visível e ultravioleta, né? A onda cancerígena. Beleza. Aí ele segue falando. Uma placa de aquecimento solar, com eficiência 20% em 1 metro quadrado de área, funcionando por 1 hora, é capaz de variar a temperatura de 3,6 litros de água em aproximadamente quantos graus Celsius. O que ele fala? Da energia que vem do Sol, ou seja, desse 100% que chega, veja, 19% fica na atmosfera, ou seja, não chega para a gente. Os outros 35% são refletidos aí pelas nuvens. Isso aqui já totalizou 54%. Então quer dizer que 54% da energia solar a gente não usa. Então com certeza, se eu tenho um gerador de energia solar, aquelas placas que ficam em telhados de casas, o que chega para ela de verdade não é o 100% então. Não são os 1.410. É só 46% disso. Porque 54% é refletido e é absorvido pelo ar. Então o que chega aqui já não é 1.410. Beleza. Os 1.410 watts por metro quadrado simbolizariam o 100%. Se nós tivéssemos tudo para usar. Porém, o que chega disponível para a gente usar é 46%. O que me daria um valor X. Beleza? Quem é o meu X? Ficaria aí o 46, que multiplica 1.410, que divide por 100. Isso me daria aí 638,82 watt por metro quadrado. Beleza. Então é isso que chega para a placa. Mas aí no nosso teste, ele fala que a placa tem uma eficiência de 20%. Ou seja, do que chegou para ela, ela só consegue aproveitar 20%. Então ainda eu faria uma nova regrinha de 3. Atenção, o 638,82 watt metro quadrado seria o 100% para a placa. Tudo que chega para ela. Só que ela vai render apenas 20. Então o que de verdade vai ser transferido para o nosso calor, o que eu vou usar mesmo,
seria esse valor y. O que me daria y igual a 20, que multiplica 638,82, que divide por 100. Beleza? Então isso aqui ficaria 127.700 e alguma coisinha. 64 watts metro quadrado. Beleza. Então, é exatamente, veja bem, ó, de tudo que chegou, tudo que o Sol mandou, refletiu uma parte, absorveu outra. O que chegou foi isso aqui, e disso que chegou ele só aproveitou 20%. Legal. Então, é isso aqui que vai ser fornecido em forma de calor. É isso aqui que é o que a gente chama de potência térmica. Beleza. Como a gente sabe, e não é de hoje, potência térmica seria a quantidade de calor gerado no tempo. Beleza. O que a gente tem aqui? Se liga. São 127, vou botar 8, tá, galera? Só para ficar mais simples. Igual a quantidade de calor no tempo. Porém, isso aqui está em watt por metro quadrado. Watt é joule por segundo. Então, meu tempo aqui vai ter que entrar em segundo. Como ele disse, 1 hora, eu vou grudar aqui em 3.600. Visto isso, ficou o calor que esquenta a água, 460 mil e uns quebradinhos. Joule. Isso para cada metro quadrado. Como, graças a Deus, a placa tem 1 metro quadrado, o que chega de calor é isso aqui. Agora, é isso aqui que serve para poder esquentar a água. Qual é o tipo de calor que eu uso para poder esquentar a água? Lembra? Tinha o calor sensível e o calor latente. Então, esse cara é o calor sensível. Então, ficaria assim, ó. Ele deixou bem claro que o calor específico da água é para usar isso aqui. Kilojoule, quilograma, grau Celsius. Essa densidade da água aqui, pessoal, que o pessoal usa, ó, do nosso SI, não é a das melhores densidades. Porque se eu pego uma garrafa de água, uma garrafa de qualquer coisa, não está em metro cúbico o volume, pô. Está em ml, está em litro. Então, a densidade mais bacana de usar de água é 1 kg por litro. Então quer dizer que se eu tenho 3,6 litros, eu tenho 3,6 quilogramas e o Czinho exige em quilogramas. Portanto, estamos prontos aqui. E aí a gente avança. Tá lá. Veja, kilojoule como pede, quilograma como pede, grau Celsius como pede. Feito isso, a nossa variação de temperatura ficaria 460,08, porque já está em kilojoule, dividido por 3,6.42, isso aqui dá aproximadamente aí 31 graus Celsius, é a nossa variação de temperatura. Fechou então, rapaziada, foi a nossa revisãozinha da PUC Paraná, essa provinha que acontece domingo agora, dia 27 de maio, certo? Boa prova para todo mundo. Daqui a uma semaninha eu vou botar um outro videozinho com a revisão para FAG, Paraná, o vestibular que está chegando, consequentemente prova da prova da CAF, temos aí a prova da UEPG, sequência, Federal de Santa Catarina, e assim nós vamos, beleza? Continua acompanhando nosso canal, continua se inscrevendo, comenta aqui embaixo, alguma dúvida que você tiver, esse teste que eu acabei de resolver, vou colocar aqui embaixo na pequena descrição do vídeo, tá? Qualquer coisa dá um alô, é nós, estamos junto, valeu!